roteiro de narração completo. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em julho de 1996, a 20th Century Fox lançou Independence Day e redefiniu para sempre o conceito de cinema espetáculo. Dirigido por Roland Emmerich e estrelado por Will Smith, Bill Pullman e Jeff Goldblum, o filme arrecadou impressionantes $817 milhões mundialmente com um orçamento de 75 milhões, tornando-se o filme mais lucrativo de 1996 e um dos maiores blockbusters da história do cinema americano. Roland Emmerich e seu parceiro produtor Dean Devlin desenvolveram o roteiro em apenas 2 meses de escrita intensa. A ideia surgiu de uma reflexão simples mas poderosa: como a humanidade reagiria se descobrisse que não estava sozinha no universo. Emmerich queria criar um filme que capturasse ao mesmo tempo o terror da invasão alienígena e a grandiosidade do espírito humano diante do impossível. Will Smith tinha 27 anos durante as filmagens e vivia o melhor momento de sua carreira após o sucesso de Bad Boys em 1995. O ator recebeu $5 milhões pelo papel do piloto Steven Hiller, mas sua participação nos lucros elevou seus ganhos totais para perto de 20 milhões. Smith trouxe uma energia contagiante e um humor genuíno que tornaram seu personagem imediatamente adorável para plateias do mundo inteiro. Bill Pullman foi escolhido para interpretar o presidente dos Estados Unidos após um processo rigoroso de seleção que avaliou dezenas de atores. Pullman mergulhou no papel estudando discursos presidenciais reais e consultando especialistas em linguagem corporal e liderança. O discurso final de seu presidente antes da batalha decisiva se tornou um dos momentos mais emocionantes e icônicos do cinema de ficção científica dos anos 1990. Jeff Goldblum interpretou David Levinson, o cientista responsável por descobrir o plano de ataque alienígena. Goldblum preparou o papel conversando com especialistas em tecnologia e criptografia durante semanas de pré-produção. Sua forma peculiar e acelerada de falar, marca registrada do ator, foi incorporada ao personagem de maneira que parecia completamente natural e contribuía imensamente para o ritmo cômico da narrativa. Os efeitos especiais foram uma revolução para a época e renderam ao filme o Oscar de Melhores Efeitos Visuais de 1997. A destruição da Casa Branca e do Empire State Building foram realizadas com miniaturas construídas artesanalmente em escala, não com computação gráfica como muitos imaginam. A equipe do supervisor de efeitos Volker Ingel construiu uma réplica da Casa Branca de 6 metros para a explosão que chocou o mundo inteiro. As filmagens aconteceram em diversas locações americanas, incluindo o deserto de Utah, Los Angeles e a famosa Área 51 em Nevada. Roland Emmerich obteve permissão especial para filmar nas proximidades da base militar ultrassecreta, algo extremamente raro na história do cinema americano. A produção gastou semanas no deserto capturando as paisagens áridas que representariam o cenário da batalha final contra os invasores. A destruição de cidades inteiras ao redor do mundo foi planejada com minutagem precisa para maximizar o impacto emocional do público. Emmerich deliberadamente escolheu destruir símbolos reconhecíveis de diferentes culturas para criar uma sensação genuína de ameaça global. A sequência de destruição em cadeia, mostrando cidade após cidade sendo aniquilada, ainda hoje é considerada uma das mais impactantes do gênero. A trilha sonora de David Arnold foi amplamente elogiada por combinar grandiosidade orquestral com tensão eletrônica de forma magistral. Arnold trabalhou em estreita colaboração com Emmerich para garantir que cada tema musical amplificasse a emoção das cenas ao máximo. A música da batalha final se tornou referência do gênero e influenciou diretamente dezenas de trilhas de filmes de ficção científica produzidos nos anos seguintes. Vivica Fox completou o elenco principal interpretando a namorada de Will Smith com uma presença carismática que equilibrava perfeitamente a intensidade masculina do restante do elenco. A produção reuniu um grupo diverso de atores que representavam diferentes estratos da sociedade americana enfrentando juntos a mesma ameaça catastrófica. Essa diversidade intencional foi fundamental para conectar o filme a públicos dos mais variados perfis. Independence Day estabeleceu um novo padrão para o cinema de catástrofe e ficção científica que influencia produções até hoje. Roland Emmerich se tornaria o rei dos filmes de destruição em massa enquanto Will Smith consolidava seu reinado absoluto como maior estrela de Hollywood.
Um filme que uniu o mundo inteiro nas salas de cinema em 1996 e continua sendo revisitado com imenso carinho por todos que o viveram na época. Roteiro de narração completo. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em julho de 1996, a 20th Century Fox lançou Independence Day e redefiniu para sempre o conceito de cinema-espetáculo. Dirigido por Roland Emmerich e estrelado por Will Smith, Bill Pullman e Jeff Goldblum, o filme arrecadou impressionantes $817 milhões mundialmente com um orçamento de 75 milhões, tornando-se o filme mais lucrativo de 1996 e um dos maiores blockbusters da história do cinema americano. Roland Emmerich e seu parceiro produtor Dean Devlin desenvolveram o roteiro em apenas 2 meses de escrita intensa. A ideia surgiu de uma reflexão simples mas poderosa: como a humanidade reagiria se descobrisse que não estava sozinha no universo. Emmerich queria criar um filme que capturasse ao mesmo tempo o terror da invasão alienígena e a grandiosidade do espírito humano diante do impossível. Will Smith tinha 27 anos durante as filmagens e vivia o melhor momento de sua carreira após o sucesso de Bad Boys em 1995. O ator recebeu $5 milhões pelo papel do piloto Steven Hiller, mas sua participação nos lucros elevou seus ganhos totais para perto de 20 milhões. Smith trouxe uma energia contagiante e um humor genuíno que tornaram seu personagem imediatamente adorável para plateias do mundo inteiro. Bill Pullman foi escolhido para interpretar o presidente dos Estados Unidos após um processo rigoroso de seleção que avaliou dezenas de atores. Pullman mergulhou no papel estudando discursos presidenciais reais e consultando especialistas em linguagem corporal e liderança. O discurso final de seu presidente antes da batalha decisiva se tornou um dos momentos mais emocionantes e icônicos do cinema de ficção científica dos anos 1990. Jeff Goldblum interpretou David Levinson, o cientista responsável por descobrir o plano de ataque alienígena. Goldblum preparou o papel conversando com especialistas em tecnologia e criptografia durante semanas de pré-produção. Sua forma peculiar e acelerada de falar, marca registrada do ator, foi incorporada ao personagem de maneira que parecia completamente natural e contribuía imensamente para o ritmo cômico da narrativa. Os efeitos especiais foram uma revolução para a época e renderam ao filme o Oscar de Melhores Efeitos Visuais de 1997. A destruição da Casa Branca e do Empire State Building foram realizadas com miniaturas construídas artesanalmente em escala, não com computação gráfica como muitos imaginam. A equipe do supervisor de efeitos Volker Ingel construiu uma réplica da Casa Branca de 6 metros para a explosão que chocou o mundo inteiro. As filmagens aconteceram em diversas locações americanas, incluindo o deserto de Utah, Los Angeles e a famosa Área 51 em Nevada. Roland Emmerich obteve permissão especial para filmar nas proximidades da base militar ultra-secreta, algo extremamente raro na história do cinema americano. A produção gastou semanas no deserto capturando as paisagens áridas que representariam o cenário da batalha final contra os invasores. A destruição de cidades inteiras ao redor do mundo foi planejada com minutagem precisa para maximizar o impacto emocional do público. Emmerich deliberadamente escolheu destruir símbolos reconhecíveis de diferentes culturas para criar uma sensação genuína de ameaça global. A sequência de destruição em cadeia, mostrando cidade após cidade sendo aniquilada, ainda hoje é considerada uma das mais impactantes do gênero. A trilha sonora de David Arnold foi amplamente elogiada por combinar grandiosidade orquestral com tensão eletrônica de forma magistral. Arnold trabalhou em estreita colaboração com Emmerich para garantir que cada tema musical amplificasse a emoção das cenas ao máximo. A música da batalha final se tornou referência do gênero e influenciou diretamente dezenas de trilhas de filmes de ficção científica produzidos nos anos seguintes. Vivica Fox completou o elenco principal interpretando a namorada de Will Smith com uma presença carismática que equilibrava perfeitamente a intensidade masculina do restante do elenco. A produção reuniu um grupo diverso de atores que representavam diferentes estratos da sociedade americana enfrentando juntos a mesma ameaça catastrófica. Essa diversidade intencional foi fundamental para conectar o filme a públicos dos mais variados perfis. Independence Day estabeleceu um novo padrão para o cinema de catástrofe e ficção científica que influencia produções até hoje.
Roland Emmerich se tornaria o rei dos filmes de destruição em massa enquanto Will Smith consolidava seu reinado absoluto como maior estrela de Hollywood. Um filme que uniu o mundo inteiro nas salas de cinema em 1996 e continua sendo revisitado com imenso carinho por todos que o viveram na época. Roteiro de narração completo. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em julho de 1996, a 20th Century Fox lançou Independence Day e redefiniu para sempre o conceito de cinema-espetáculo. Dirigido por Roland Emmerich e estrelado por Will Smith, Bill Pullman e Jeff Goldblum, o filme arrecadou impressionantes $817 milhões mundialmente com um orçamento de 75 milhões. Tornando-se o filme mais lucrativo de 1996 e um dos maiores blockbusters da história do cinema americano. Roland Emmerich e seu parceiro produtor Dean Devlin desenvolveram o roteiro em apenas 2 meses de escrita intensa. A ideia surgiu de uma reflexão simples mas poderosa: como a humanidade reagiria se descobrisse que não estava sozinha no universo. Emmerich queria criar um filme que capturasse ao mesmo tempo o terror da invasão alienígena e a grandiosidade do espírito humano diante do impossível. Will Smith tinha 27 anos durante as filmagens e vivia o melhor momento de sua carreira após o sucesso de Bad Boys em 1995. O ator recebeu $5 milhões pelo papel do piloto Steven Hiller, mas sua participação nos lucros elevou seus ganhos totais para perto de 20 milhões. Smith trouxe uma energia contagiante e um humor genuíno que tornaram seu personagem imediatamente adorável para plateias do mundo inteiro. Bill Pullman foi escolhido para interpretar o presidente dos Estados Unidos após um processo rigoroso de seleção que avaliou dezenas de atores. Pullman mergulhou no papel estudando discursos presidenciais reais e consultando especialistas em linguagem corporal e liderança. O discurso final de seu presidente antes da batalha decisiva se tornou um dos momentos mais emocionantes e icônicos do cinema de ficção científica dos anos 1990. Jeff Goldblum interpretou David Levinson, o cientista responsável por descobrir o plano de ataque alienígena. Goldblum preparou o papel conversando com especialistas em tecnologia e criptografia durante semanas de pré-produção. Sua forma peculiar e acelerada de falar, marca registrada do ator, foi incorporada ao personagem de maneira que parecia completamente natural e contribuía imensamente para o ritmo cômico da narrativa. Os efeitos especiais foram uma revolução para a época e renderam ao filme o Oscar de Melhores Efeitos Visuais de 1997. A destruição da Casa Branca e do Empire State Building foram realizadas com miniaturas construídas artesanalmente em escala, não com computação gráfica como muitos imaginam. A equipe do supervisor de efeitos Volker Ingel construiu uma réplica da Casa Branca de 6 metros para a explosão que chocou o mundo inteiro. As filmagens aconteceram em diversas locações americanas, incluindo o deserto de Utah, Los Angeles e a famosa Área 51 em Nevada. Roland Emmerich obteve permissão especial para filmar nas proximidades da base militar ultrassecreta, algo extremamente raro na história do cinema americano. A produção gastou semanas no deserto capturando as paisagens áridas que representariam o cenário da batalha final contra os invasores. A destruição de cidades inteiras ao redor do mundo foi planejada com minutagem precisa para maximizar o impacto emocional do público. Emmerich deliberadamente escolheu destruir símbolos reconhecíveis de diferentes culturas para criar uma sensação genuína de ameaça global. A sequência de destruição em cadeia, mostrando cidade após cidade sendo aniquilada, ainda hoje é considerada uma das mais impactantes do gênero. A trilha sonora de David Arnold foi amplamente elogiada por combinar grandiosidade orquestral com tensão eletrônica de forma magistral. Arnold trabalhou em estreita colaboração com Emmerich para garantir que cada tema musical amplificasse a emoção das cenas ao máximo. A música da batalha final se tornou referência do gênero e influenciou diretamente dezenas de trilhas de filmes de ficção científica produzidos nos anos seguintes. Vivica Fox completou o elenco principal interpretando a namorada de Will Smith com uma presença carismática que equilibrava perfeitamente a intensidade masculina do restante do elenco. A produção reuniu um grupo diverso de atores que representavam diferentes estratos da sociedade americana enfrentando juntos a mesma ameaça catastrófica. Essa diversidade intencional foi fundamental para conectar o filme a públicos dos mais variados perfis.
Independence Day estabeleceu um novo padrão para o cinema de catástrofe e ficção científica que influencia produções até hoje. Roland Emmerich se tornaria o rei dos filmes de destruição em massa enquanto Will Smith consolidava seu reinado absoluto como maior estrela de Hollywood. Um filme que uniu o mundo inteiro nas salas de cinema em 1996 e continua sendo revisitado com imenso carinho por todos que o viveram na época. Roteiro de narração completo. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em julho de 1996, a 20th Century Fox lançou Independence Day e redefiniu para sempre o conceito de cinema espetáculo. Dirigido por Roland Emmerich e estrelado por Will Smith, Bill Pullman e Jeff Goldblum, o filme arrecadou impressionantes $817 milhões mundialmente com um orçamento de 75 milhões. Tornando-se o filme mais lucrativo de 1996 e um dos maiores blockbusters da história do cinema americano. Roland Emmerich e seu parceiro produtor Dean Devlin desenvolveram o roteiro em apenas 2 meses de escrita intensa. A ideia surgiu de uma reflexão simples mas poderosa: como a humanidade reagiria se descobrisse que não estava sozinha no universo. Emmerich queria criar um filme que capturasse ao mesmo tempo o terror da invasão alienígena e a grandiosidade do espírito humano diante do impossível. Will Smith tinha 27 anos durante as filmagens e vivia o melhor momento de sua carreira após o sucesso de Bad Boys em 1995. O ator recebeu $5 milhões pelo papel do piloto Steven Hiller, mas sua participação nos lucros elevou seus ganhos totais para perto de 20 milhões. Smith trouxe uma energia contagiante e um humor genuíno que tornaram seu personagem imediatamente adorável para plateias do mundo inteiro. Bill Pullman foi escolhido para interpretar o presidente dos Estados Unidos após um processo rigoroso de seleção que avaliou dezenas de atores. Pullman mergulhou no papel estudando discursos presidenciais reais e consultando especialistas em linguagem corporal e liderança. O discurso final de seu presidente antes da batalha decisiva se tornou um dos momentos mais emocionantes e icônicos do cinema de ficção científica dos anos 1990. Jeff Goldblum interpretou David Levinson, o cientista responsável por descobrir o plano de ataque alienígena. Goldblum preparou o papel conversando com especialistas em tecnologia e criptografia durante semanas de pré-produção. Sua forma peculiar e acelerada de falar, marca registrada do ator, foi incorporada ao personagem de maneira que parecia completamente natural e contribuía imensamente para o ritmo cômico da narrativa. Os efeitos especiais foram uma revolução para a época e renderam ao filme o Oscar de melhores efeitos visuais de 1997. A destruição da Casa Branca e do Empire State Building foram realizadas com miniaturas construídas artesanalmente em escala, não com computação gráfica como muitos imaginam. A equipe do supervisor de efeitos Volker Ingel construiu uma réplica da Casa Branca de 6 metros para a explosão que chocou o mundo inteiro. As filmagens aconteceram em diversas locações americanas, incluindo o deserto de Utah, Los Angeles e a famosa Área 51 em Nevada. Roland Emmerich obteve permissão especial para filmar nas proximidades da base militar ultrassecreta, algo extremamente raro na história do cinema americano. A produção gastou semanas no deserto capturando as paisagens áridas que representariam o cenário da batalha final contra os invasores. A destruição de cidades inteiras ao redor do mundo foi planejada com minutagem precisa para maximizar o impacto emocional do público. Emmerich deliberadamente escolheu destruir símbolos reconhecíveis de diferentes culturas para criar uma sensação genuína de ameaça global. A sequência de destruição em cadeia, mostrando cidade após cidade sendo aniquilada, ainda hoje é considerada uma das mais impactantes do gênero. A trilha sonora de David Arnold foi amplamente elogiada por combinar grandiosidade orquestral com tensão eletrônica de forma magistral. Arnold trabalhou em estreita colaboração com Emmerich para garantir que cada tema musical amplificasse a emoção das cenas ao máximo. A música da batalha final se tornou referência do gênero e influenciou diretamente dezenas de trilhas de filmes de ficção científica produzidos nos anos seguintes. Vivica Fox completou o elenco principal interpretando a namorada de Will Smith com uma presença carismática que equilibrava perfeitamente a intensidade masculina do restante do elenco. A produção reuniu um grupo diverso de atores que representavam diferentes estratos da sociedade americana enfrentando juntos a mesma ameaça catastrófica.
Essa diversidade intencional foi fundamental para conectar o filme a públicos dos mais variados perfis. Independence Day estabeleceu um novo padrão para o cinema de catástrofe e ficção científica que influencia produções até hoje. Roland Emmerich se tornaria o rei dos filmes de destruição em massa enquanto Will Smith consolidava seu reinado absoluto como maior estrela de Hollywood. Um filme que uniu o mundo inteiro nas salas de cinema em 1996 e continua sendo revisitado com imenso carinho por todos que o viveram na época. Roteiro de narração completo. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em julho de 1996, a 20th Century Fox lançou Independence Day e redefiniu para sempre o conceito de cinema espetáculo. Dirigido por Roland Emmerich e estrelado por Will Smith, Bill Pullman e Jeff Goldblum, o filme arrecadou impressionantes $817 milhões mundialmente com um orçamento de 75 milhões, tornando-se o filme mais lucrativo de 1996 e um dos maiores blockbusters da história do cinema americano. Roland Emmerich e seu parceiro produtor Dean Devlin desenvolveram o roteiro em apenas 2 meses de escrita intensa. A ideia surgiu de uma reflexão simples mas poderosa: como a humanidade reagiria se descobrisse que não estava sozinha no universo. Emmerich queria criar um filme que capturasse ao mesmo tempo o terror da invasão alienígena e a grandiosidade do espírito humano diante do impossível. Will Smith tinha 27 anos durante as filmagens e vivia o melhor momento de sua carreira após o sucesso de Bad Boys em 1995. O ator recebeu $5 milhões pelo papel do piloto Steven Hiller, mas sua participação nos lucros elevou seus ganhos totais para perto de 20 milhões. Smith trouxe uma energia contagiante e um humor genuíno que tornaram seu personagem imediatamente adorável para plateias do mundo inteiro. Bill Pullman foi escolhido para interpretar o presidente dos Estados Unidos após um processo rigoroso de seleção que avaliou dezenas de atores. Pullman mergulhou no papel estudando discursos presidenciais reais e consultando especialistas em linguagem corporal e liderança. O discurso final de seu presidente antes da batalha decisiva se tornou um dos momentos mais emocionantes e icônicos do cinema de ficção científica dos anos 1990. Jeff Goldblum interpretou David Levinson, o cientista responsável por descobrir o plano de ataque alienígena. Goldblum preparou o papel conversando com especialistas em tecnologia e criptografia durante semanas de pré-produção. Sua forma peculiar e acelerada de falar, marca registrada do ator, foi incorporada ao personagem de maneira que parecia completamente natural e contribuía imensamente para o ritmo cômico da narrativa. Os efeitos especiais foram uma revolução para a época e renderam ao filme o Oscar de melhores efeitos visuais de 1997. A destruição da Casa Branca e do Empire State Building foram realizadas com miniaturas construídas artesanalmente em escala, não com computação gráfica como muitos imaginam. A equipe do supervisor de efeitos Volker Ingel construiu uma réplica da Casa Branca de 6 metros para a explosão que chocou o mundo inteiro. As filmagens aconteceram em diversas locações americanas, incluindo o deserto de Utah, Los Angeles e a famosa Área 51 em Nevada. Roland Emmerich obteve permissão especial para filmar nas proximidades da base militar ultra-secreta, algo extremamente raro na história do cinema americano. A produção gastou semanas no deserto capturando as paisagens áridas que representariam o cenário da batalha final contra os invasores. A destruição de cidades inteiras ao redor do mundo foi planejada com minutagem precisa para maximizar o impacto emocional do público. Emmerich deliberadamente escolheu destruir símbolos reconhecíveis de diferentes culturas para criar uma sensação genuína de ameaça global. A sequência de destruição em cadeia, mostrando cidade após cidade sendo aniquilada, ainda hoje é considerada uma das mais impactantes do gênero. A trilha sonora de David Arnold foi amplamente elogiada por combinar grandiosidade orquestral com tensão eletrônica de forma magistral. Arnold trabalhou em estreita colaboração com Emmerich para garantir que cada tema musical amplificasse a emoção das cenas ao máximo. A música da batalha final se tornou referência do gênero e influenciou diretamente dezenas de trilhas de filmes de ficção científica produzidos nos anos seguintes. Vivica Fox completou o elenco principal interpretando a namorada de Will Smith com uma presença carismática que equilibrava perfeitamente a intensidade masculina do restante do elenco.
A produção reuniu um grupo diverso de atores que representavam diferentes estratos da sociedade americana enfrentando juntos a mesma ameaça catastrófica. Essa diversidade intencional foi fundamental para conectar o filme a públicos dos mais variados perfis. Independence Day estabeleceu um novo padrão para o cinema de catástrofe e ficção científica que influencia produções até hoje. Roland Emmerich se tornaria o rei dos filmes de destruição em massa enquanto Will Smith consolidava seu reinado absoluto como maior estrela de Hollywood. Um filme que uniu o mundo inteiro nas salas de cinema em 1996 e continua sendo revisitado com imenso carinho por todos que o viveram na época. Roteiro de narração completo. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em julho de 1996, a 20th Century Fox lançou Independence Day e redefiniu para sempre o conceito de cinema-espetáculo. Dirigido por Roland Emmerich e estrelado por Will Smith, Bill Pullman e Jeff Goldblum, o filme arrecadou impressionantes $817 milhões mundialmente com um orçamento de 75 milhões. Tornando-se o filme mais lucrativo de 1996 e um dos maiores blockbusters da história do cinema americano. Roland Emmerich e seu parceiro produtor Dean Devlin desenvolveram o roteiro em apenas 2 meses de escrita intensa. A ideia surgiu de uma reflexão simples mas poderosa: como a humanidade reagiria se descobrisse que não estava sozinha no universo. Emmerich queria criar um filme que capturasse ao mesmo tempo o terror da invasão alienígena e a grandiosidade do espírito humano diante do impossível. Will Smith tinha 27 anos durante as filmagens e vivia o melhor momento de sua carreira após o sucesso de Bad Boys em 1995. O ator recebeu $5 milhões pelo papel do piloto Steven Hiller, mas sua participação nos lucros elevou seus ganhos totais para perto de 20 milhões. Smith trouxe uma energia contagiante e um humor genuíno que tornaram seu personagem imediatamente adorável para plateias do mundo inteiro. Bill Pullman foi escolhido para interpretar o presidente dos Estados Unidos após um processo rigoroso de seleção que avaliou dezenas de atores. Pullman mergulhou no papel estudando discursos presidenciais reais e consultando especialistas em linguagem corporal e liderança. O discurso final de seu presidente antes da batalha decisiva se tornou um dos momentos mais emocionantes e icônicos do cinema de ficção científica dos anos 1990. Jeff Goldblum interpretou David Levinson, o cientista responsável por descobrir o plano de ataque alienígena. Goldblum preparou o papel conversando com especialistas em tecnologia e criptografia durante semanas de pré-produção. Sua forma peculiar e acelerada de falar, marca registrada do ator, foi incorporada ao personagem de maneira que parecia completamente natural e contribuía imensamente para o ritmo cômico da narrativa. Os efeitos especiais foram uma revolução para a época e renderam ao filme o Oscar de Melhores Efeitos Visuais de 1997. A destruição da Casa Branca e do Empire State Building foram realizadas com miniaturas construídas artesanalmente em escala, não com computação gráfica como muitos imaginam. A equipe do supervisor de efeitos Volker Ingel construiu uma réplica da Casa Branca de 6 metros para a explosão que chocou o mundo inteiro. As filmagens aconteceram em diversas locações americanas, incluindo o deserto de Utah, Los Angeles e a famosa Área 51 em Nevada. Roland Emmerich obteve permissão especial para filmar nas proximidades da base militar ultrassecreta, algo extremamente raro na história do cinema americano. A produção gastou semanas no deserto capturando as paisagens áridas que representariam o cenário da batalha final contra os invasores. A destruição de cidades inteiras ao redor do mundo foi planejada com minutagem precisa para maximizar o impacto emocional do público. Emmerich deliberadamente escolheu destruir símbolos reconhecíveis de diferentes culturas para criar uma sensação genuína de ameaça global. A sequência de destruição em cadeia, mostrando cidade após cidade sendo aniquilada, ainda hoje é considerada uma das mais impactantes do gênero. A trilha sonora de David Arnold foi amplamente elogiada por combinar grandiosidade orquestral com tensão eletrônica de forma magistral. Arnold trabalhou em estreita colaboração com Emmerich para garantir que cada tema musical amplificasse a emoção das cenas ao máximo. A música da batalha final se tornou referência do gênero e influenciou diretamente dezenas de trilhas de filmes de ficção científica produzidos nos anos seguintes.
Vivica Fox completou o elenco principal interpretando a namorada de Will Smith com uma presença carismática que equilibrava perfeitamente a intensidade masculina do restante do elenco. A produção reuniu um grupo diverso de atores que representavam diferentes estratos da sociedade americana enfrentando juntos a mesma ameaça catastrófica. Essa diversidade intencional foi fundamental para conectar o filme a públicos dos mais variados perfis. Independence Day estabeleceu um novo padrão para o cinema de catástrofe e ficção científica que influencia produções até hoje. Roland Emmerich se tornaria o rei dos filmes de destruição em massa enquanto Will Smith consolidava seu reinado absoluto como maior estrela de Hollywood. Um filme que uniu o mundo inteiro nas salas de cinema em 1996 e continua sendo revisitado com imenso carinho por todos que o viveram na época. Roteiro de narração completo. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em julho de 1996, a 20th Century Fox lançou Independence Day e redefiniu para sempre o conceito de cinema espetáculo. Dirigido por Roland Emmerich e estrelado por Will Smith, Bill Pullman e Jeff Goldblum. O filme arrecadou impressionantes $817 milhões mundialmente com um orçamento de 75 milhões, tornando-se o filme mais lucrativo de 1996 e um dos maiores blockbusters da história do cinema americano. Roland Emmerich e seu parceiro produtor Dean Devlin desenvolveram o roteiro em apenas 2 meses de escrita intensa. A ideia surgiu de uma reflexão simples mas poderosa: como a humanidade reagiria se descobrisse que não estava sozinha no universo. Emmerich queria criar um filme que capturasse ao mesmo tempo o terror da invasão alienígena e a grandiosidade do espírito humano diante do impossível. Will Smith tinha 27 anos durante as filmagens e vivia o melhor momento de sua carreira após o sucesso de Bad Boys em 1995. O ator recebeu $5 milhões pelo papel do piloto Steven Hiller, mas sua participação nos lucros elevou seus ganhos totais para perto de 20 milhões. Smith trouxe uma energia contagiante e um humor genuíno que tornaram seu personagem imediatamente adorável para plateias do mundo inteiro. Bill Pullman foi escolhido para interpretar o presidente dos Estados Unidos após um processo rigoroso de seleção que avaliou dezenas de atores. Pullman mergulhou no papel estudando discursos presidenciais reais e consultando especialistas em linguagem corporal e liderança. O discurso final de seu presidente antes da batalha decisiva se tornou um dos momentos mais emocionantes e icônicos do cinema de ficção científica dos anos 1990. Jeff Goldblum interpretou David Levinson, o cientista responsável por descobrir o plano de ataque alienígena. Goldblum preparou o papel conversando com especialistas em tecnologia e criptografia durante semanas de pré-produção. Sua forma peculiar e acelerada de falar, marca registrada do ator, foi incorporada ao personagem de maneira que parecia completamente natural e contribuía imensamente para o ritmo cômico da narrativa. Os efeitos especiais foram uma revolução para a época e renderam ao filme o Oscar de Melhores Efeitos Visuais de 1997. A destruição da Casa Branca e do Empire State Building foram realizadas com miniaturas construídas artesanalmente em escala, não com computação gráfica como muitos imaginam. A equipe do supervisor de efeitos Volker Ingel construiu uma réplica da Casa Branca de 6 metros para a explosão que chocou o mundo inteiro. As filmagens aconteceram em diversas locações americanas incluindo o deserto de Utah, Los Angeles e a famosa Área 51 em Nevada. Roland Emmerich obteve permissão especial para filmar nas proximidades da base militar ultra-secreta, algo extremamente raro na história do cinema americano. A produção gastou semanas no deserto capturando as paisagens áridas que representariam o cenário da batalha final contra os invasores. A destruição de cidades inteiras ao redor do mundo foi planejada com minutagem precisa para maximizar o impacto emocional do público. Emmerich deliberadamente escolheu destruir símbolos reconhecíveis de diferentes culturas para criar uma sensação genuína de ameaça global. A sequência de destruição em cadeia, mostrando cidade após cidade sendo aniquilada, ainda hoje é considerada uma das mais impactantes do gênero. A trilha sonora de David Arnold foi amplamente elogiada por combinar grandiosidade orquestral com tensão eletrônica de forma magistral. Arnold trabalhou em estreita colaboração com Emmerich para garantir que cada tema musical amplificasse a emoção das cenas ao máximo.
A música da batalha final se tornou referência do gênero e influenciou diretamente dezenas de trilhas de filmes de ficção científica produzidos nos anos seguintes. Vivica Fox completou o elenco principal interpretando a namorada de Will Smith com uma presença carismática que equilibrava perfeitamente a intensidade masculina do restante do elenco. A produção reuniu um grupo diverso de atores que representavam diferentes estratos da sociedade americana enfrentando juntos a mesma ameaça catastrófica. Essa diversidade intencional foi fundamental para conectar o filme a públicos dos mais variados perfis. Independence Day estabeleceu um novo padrão para o cinema de catástrofe e ficção científica que influencia produções até hoje. Roland Emmerich se tornaria o rei dos filmes de destruição em massa enquanto Will Smith consolidava seu reinado absoluto como maior estrela de Hollywood. Um filme que uniu o mundo inteiro nas salas de cinema em 1996 e continua sendo revisitado com imenso carinho por todos que o viveram na época. Roteiro de narração completo. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em julho de 1996, a 20th Century Fox lançou Independence Day e redefiniu para sempre o conceito de cinema-espetáculo. Dirigido por Roland Emmerich e estrelado por Will Smith, Bill Pullman e Jeff Goldblum. O filme arrecadou impressionantes $817 milhões mundialmente com um orçamento de 75 milhões, tornando-se o filme mais lucrativo de 1996 e um dos maiores blockbusters da história do cinema americano. Roland Emmerich e seu parceiro produtor Dean Devlin desenvolveram o roteiro em apenas 2 meses de escrita intensa. A ideia surgiu de uma reflexão simples mas poderosa: como a humanidade reagiria se descobrisse que não estava sozinha no universo. Emmerich queria criar um filme que capturasse ao mesmo tempo o terror da invasão alienígena e a grandiosidade do espírito humano diante do impossível. Will Smith tinha 27 anos durante as filmagens e vivia o melhor momento de sua carreira após o sucesso de Bad Boys em 1995. O ator recebeu $5 milhões pelo papel do piloto Steven Hiller, mas sua participação nos lucros elevou seus ganhos totais para perto de 20 milhões. Smith trouxe uma energia contagiante e um humor genuíno que tornaram seu personagem imediatamente adorável para plateias do mundo inteiro. Bill Pullman foi escolhido para interpretar o presidente dos Estados Unidos após um processo rigoroso de seleção que avaliou dezenas de atores. Pullman mergulhou no papel estudando discursos presidenciais reais e consultando especialistas em linguagem corporal e liderança. O discurso final de seu presidente antes da batalha decisiva se tornou um dos momentos mais emocionantes e icônicos do cinema de ficção científica dos anos 1990. Jeff Goldblum interpretou David Levinson, o cientista responsável por descobrir o plano de ataque alienígena. Goldblum preparou o papel conversando com especialistas em tecnologia e criptografia durante semanas de pré-produção. Sua forma peculiar e acelerada de falar, marca registrada do ator, foi incorporada ao personagem de maneira que parecia completamente natural e contribuía imensamente para o ritmo cômico da narrativa. Os efeitos especiais foram uma revolução para a época e renderam ao filme o Oscar de melhores efeitos visuais de 1997. A destruição da Casa Branca e do Empire State Building foram realizadas com miniaturas construídas artesanalmente em escala, não com computação gráfica como muitos imaginam. A equipe do supervisor de efeitos Volker Ingel construiu uma réplica da Casa Branca de 6 metros para a explosão que chocou o mundo inteiro. As filmagens aconteceram em diversas locações americanas, incluindo o deserto de Utah, Los Angeles e a famosa Área 51 em Nevada. Roland Emmerich obteve permissão especial para filmar nas proximidades da base militar ultrassecreta, algo extremamente raro na história do cinema americano. A produção gastou semanas no deserto capturando as paisagens áridas que representariam o cenário da batalha final contra os invasores. A destruição de cidades inteiras ao redor do mundo foi planejada com minutagem precisa para maximizar o impacto emocional do público. Emmerich deliberadamente escolheu destruir símbolos reconhecíveis de diferentes culturas para criar uma sensação genuína de ameaça global. A sequência de destruição em cadeia, mostrando cidade após cidade sendo aniquilada, ainda hoje é considerada uma das mais impactantes do gênero. A trilha sonora de David Arnold foi amplamente elogiada por combinar grandiosidade orquestral com tensão eletrônica de forma magistral.
Arnold trabalhou em estreita colaboração com Emmerich para garantir que cada tema musical amplificasse a emoção das cenas ao máximo. A música da batalha final se tornou referência do gênero e influenciou diretamente dezenas de trilhas de filmes de ficção científica produzidos nos anos seguintes. Vivica Fox completou o elenco principal interpretando a namorada de Will Smith com uma presença carismática que equilibrava perfeitamente a intensidade masculina do restante do elenco. A produção reuniu um grupo diverso de atores que representavam diferentes estratos da sociedade americana enfrentando juntos a mesma ameaça catastrófica. Essa diversidade intencional foi fundamental para conectar o filme a públicos dos mais variados perfis. Independence Day estabeleceu um novo padrão para o cinema de catástrofe e ficção científica que influencia produções até hoje. Roland Emmerich se tornaria o rei dos filmes de destruição em massa enquanto Will Smith consolidava seu reinado absoluto como maior estrela de Hollywood. Um filme que uniu o mundo inteiro nas salas de cinema em 1996 e continua sendo revisitado com imenso carinho por todos que o viveram na época. Roteiro de narração completo. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em julho de 1996, a 20th Century Fox lançou Independence Day e redefiniu para sempre o conceito de cinema-espetáculo. Dirigido por Roland Emmerich e estrelado por Will Smith, Bill Pullman e Jeff Goldblum, o filme arrecadou impressionantes $817 milhões mundialmente com um orçamento de 75 milhões. Tornando-se o filme mais lucrativo de 1996 e um dos maiores blockbusters da história do cinema americano. Roland Emmerich e seu parceiro produtor Dean Devlin desenvolveram o roteiro em apenas 2 meses de escrita intensa. A ideia surgiu de uma reflexão simples mas poderosa: como a humanidade reagiria se descobrisse que não estava sozinha no universo. Emmerich queria criar um filme que capturasse ao mesmo tempo o terror da invasão alienígena e a grandiosidade do espírito humano diante do impossível. Will Smith tinha 27 anos durante as filmagens e vivia o melhor momento de sua carreira após o sucesso de Bad Boys em 1995. O ator recebeu $5 milhões pelo papel do piloto Steven Hiller, mas sua participação nos lucros elevou seus ganhos totais para perto de 20 milhões. Smith trouxe uma energia contagiante e um humor genuíno que tornaram seu personagem imediatamente adorável para plateias do mundo inteiro. Bill Pullman foi escolhido para interpretar o presidente dos Estados Unidos após um processo rigoroso de seleção que avaliou dezenas de atores. Pullman mergulhou no papel estudando discursos presidenciais reais e consultando especialistas em linguagem corporal e liderança. O discurso final de seu presidente antes da batalha decisiva se tornou um dos momentos mais emocionantes e icônicos do cinema de ficção científica dos anos 1990. Jeff Goldblum interpretou David Levinson, o cientista responsável por descobrir o plano de ataque alienígena. Goldblum preparou o papel conversando com especialistas em tecnologia e criptografia durante semanas de pré-produção. Sua forma peculiar e acelerada de falar, marca registrada do ator, foi incorporada ao personagem de maneira que parecia completamente natural e contribuía imensamente para o ritmo cômico da narrativa. Os efeitos especiais foram uma revolução para a época e renderam ao filme o Oscar de melhores efeitos visuais de 1997. A destruição da Casa Branca e do Empire State Building foram realizadas com miniaturas construídas artesanalmente em escala, não com computação gráfica como muitos imaginam. A equipe do supervisor de efeitos Volker Ingel construiu uma réplica da Casa Branca de 6 metros para a explosão que chocou o mundo inteiro. As filmagens aconteceram em diversas locações americanas, incluindo o deserto de Utah, Los Angeles e a famosa Área 51 em Nevada. Roland Emmerich obteve permissão especial para filmar nas proximidades da base militar ultra-secreta, algo extremamente raro na história do cinema americano. A produção gastou semanas no deserto capturando as paisagens áridas que representariam o cenário da batalha final contra os invasores. A destruição de cidades inteiras ao redor do mundo foi planejada com minutagem precisa para maximizar o impacto emocional do público. Emmerich deliberadamente escolheu destruir símbolos reconhecíveis de diferentes culturas para criar uma sensação genuína de ameaça global. A sequência de destruição em cadeia, mostrando cidade após cidade sendo aniquilada, ainda hoje é considerada uma das mais impactantes do gênero.
A trilha sonora de David Arnold foi amplamente elogiada por combinar grandiosidade orquestral com tensão eletrônica de forma magistral. Arnold trabalhou em estreita colaboração com Emmerich para garantir que cada tema musical amplificasse a emoção das cenas ao máximo. A música da batalha final se tornou referência do gênero e influenciou diretamente dezenas de trilhas de filmes de ficção científica produzidos nos anos seguintes. Vivica Fox completou o elenco principal interpretando a namorada de Will Smith com uma presença carismática que equilibrava perfeitamente a intensidade masculina do restante do elenco. A produção reuniu um grupo diverso de atores que representavam diferentes estratos da sociedade americana enfrentando juntos a mesma ameaça catastrófica. Essa diversidade intencional foi fundamental para conectar o filme a públicos dos mais variados perfis. Independence Day estabeleceu um novo padrão para o cinema de catástrofe e ficção científica que influencia produções até hoje. Roland Emmerich se tornaria o rei dos filmes de destruição em massa enquanto Will Smith consolidava seu reinado absoluto como maior estrela de Hollywood. Um filme que uniu o mundo inteiro nas salas de cinema em 1996 e continua sendo revisitado com imenso carinho por todos que o viveram na época. Roteiro de narração completo. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em julho de 1996, a 20th Century Fox lançou Independence Day e redefiniu para sempre o conceito de cinema espetáculo. Dirigido por Roland Emmerich e estrelado por Will Smith, Bill Pullman e Jeff Goldblum. O filme arrecadou impressionantes $817 milhões mundialmente com um orçamento de 75 milhões, tornando-se o filme mais lucrativo de 1996 e um dos maiores blockbusters da história do cinema americano. Roland Emmerich e seu parceiro produtor Dean Devlin desenvolveram o roteiro em apenas 2 meses de escrita intensa. A ideia surgiu de uma reflexão simples mas poderosa: como a humanidade reagiria se descobrisse que não estava sozinha no universo. Emmerich queria criar um filme que capturasse ao mesmo tempo o terror da invasão alienígena e a grandiosidade do espírito humano diante do impossível. Will Smith tinha 27 anos durante as filmagens e vivia o melhor momento de sua carreira após o sucesso de Bad Boys em 1995. O ator recebeu $5 milhões pelo papel do piloto Steven Hiller, mas sua participação nos lucros elevou seus ganhos totais para perto de 20 milhões. Smith trouxe uma energia contagiante e um humor genuíno que tornaram seu personagem imediatamente adorável para plateias do mundo inteiro. Bill Pullman foi escolhido para interpretar o presidente dos Estados Unidos após um processo rigoroso de seleção que avaliou dezenas de atores. Pullman mergulhou no papel estudando discursos presidenciais reais e consultando especialistas em linguagem corporal e liderança. O discurso final de seu presidente antes da batalha decisiva se tornou um dos momentos mais emocionantes e icônicos do cinema de ficção científica dos anos 1990. Jeff Goldblum interpretou David Levinson, o cientista responsável por descobrir o plano de ataque alienígena. Goldblum preparou o papel conversando com especialistas em tecnologia e criptografia durante semanas de pré-produção. Sua forma peculiar e acelerada de falar, marca registrada do ator, foi incorporada ao personagem de maneira que parecia completamente natural e contribuía imensamente para o ritmo cômico da narrativa. Os efeitos especiais foram uma revolução para a época e renderam ao filme o Oscar de Melhores Efeitos Visuais de 1997. A destruição da Casa Branca e do Empire State Building foram realizadas com miniaturas construídas artesanalmente em escala, não com computação gráfica como muitos imaginam. A equipe do supervisor de efeitos Volker Ingel construiu uma réplica da Casa Branca de 6 metros para a explosão que chocou o mundo inteiro. As filmagens aconteceram em diversas locações americanas incluindo o deserto de Utah, Los Angeles e a famosa Área 51 em Nevada. Roland Emmerich obteve permissão especial para filmar nas proximidades da base militar ultra-secreta, algo extremamente raro na história do cinema americano. A produção gastou semanas no deserto capturando as paisagens áridas que representariam o cenário da batalha final contra os invasores. A destruição de cidades inteiras ao redor do mundo foi planejada com minutagem precisa para maximizar o impacto emocional do público. Emmerich deliberadamente escolheu destruir símbolos reconhecíveis de diferentes culturas para criar uma sensação genuína de ameaça global. A sequência de destruição em cadeia,
mostrando cidade após cidade sendo aniquilada, ainda hoje é considerada uma das mais impactantes do gênero. A trilha sonora de David Arnold foi amplamente elogiada por combinar grandiosidade orquestral com tensão eletrônica de forma magistral. Arnold trabalhou em estreita colaboração com Emmerich para garantir que cada tema musical amplificasse a emoção das cenas ao máximo. A música da batalha final se tornou referência do gênero e influenciou diretamente dezenas de trilhas de filmes de ficção científica produzidos nos anos seguintes. Vivica Fox completou o elenco principal interpretando a namorada de Will Smith com uma presença carismática que equilibrava perfeitamente a intensidade masculina do restante do elenco. A produção reuniu um grupo diverso de atores que representavam diferentes estratos da sociedade americana enfrentando juntos a mesma ameaça catastrófica. Essa diversidade intencional foi fundamental para conectar o filme a públicos dos mais variados perfis. Independence Day estabeleceu um novo padrão para o cinema de catástrofe e ficção científica que influencia produções até hoje. Roland Emmerich se tornaria o rei dos filmes de destruição em massa enquanto Will Smith consolidava seu reinado absoluto como maior estrela de Hollywood. Um filme que uniu o mundo inteiro nas salas de cinema em 1996 e continua sendo revisitado com imenso carinho por todos que o viveram na época. Roteiro de narração completo. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em julho de 1996, a 20th Century Fox lançou Independence Day e redefiniu para sempre o conceito de cinema-espetáculo. Dirigido por Roland Emmerich e estrelado por Will Smith, Bill Pullman e Jeff Goldblum. O filme arrecadou impressionantes $817 milhões mundialmente com orçamento de 75 milhões, tornando-se o filme mais lucrativo de 1996 e um dos maiores blockbusters da história do cinema americano. Roland Emmerich e seu parceiro produtor Dean Devlin desenvolveram o roteiro em apenas 2 meses de escrita intensa. A ideia surgiu de uma reflexão simples mas poderosa: como a humanidade reagiria se descobrisse que não estava sozinha no universo. Emmerich queria criar um filme que capturasse ao mesmo tempo o terror da invasão alienígena e a grandiosidade do espírito humano diante do impossível. Will Smith tinha 27 anos durante as filmagens e vivia o melhor momento de sua carreira após o sucesso de Bad Boys em 1995. O ator recebeu $5 milhões pelo papel do piloto Steven Hiller, mas sua participação nos lucros elevou seus ganhos totais para perto de 20 milhões. Smith trouxe uma energia contagiante e um humor genuíno que tornaram seu personagem imediatamente adorável para plateias do mundo inteiro. Bill Pullman foi escolhido para interpretar o presidente dos Estados Unidos após um processo rigoroso de seleção que avaliou dezenas de atores. Pullman mergulhou no papel estudando discursos presidenciais reais e consultando especialistas em linguagem corporal e liderança. O discurso final de seu presidente antes da batalha decisiva se tornou um dos momentos mais emocionantes e icônicos do cinema de ficção científica dos anos 1990. Jeff Goldblum interpretou David Levinson, o cientista responsável por descobrir o plano de ataque alienígena. Goldblum preparou o papel conversando com especialistas em tecnologia e criptografia durante semanas de pré-produção. Sua forma peculiar e acelerada de falar, marca registrada do ator, foi incorporada ao personagem de maneira que parecia completamente natural e contribuía imensamente para o ritmo cômico da narrativa. Os efeitos especiais foram uma revolução para a época e renderam ao filme o Oscar de Melhores Efeitos Visuais de 1997. A destruição da Casa Branca e do Empire State Building foram realizadas com miniaturas construídas artesanalmente em escala, não com computação gráfica como muitos imaginam. A equipe do supervisor de efeitos Volker Ingel construiu uma réplica da Casa Branca de 6 metros para a explosão que chocou o mundo inteiro. As filmagens aconteceram em diversas locações americanas, incluindo o deserto de Utah, Los Angeles e a famosa Área 51 em Nevada. Roland Emmerich obteve permissão especial para filmar nas proximidades da base militar ultrassecreta, algo extremamente raro na história do cinema americano. A produção gastou semanas no deserto capturando as paisagens áridas que representariam o cenário da batalha final contra os invasores. A destruição de cidades inteiras ao redor do mundo foi planejada com minutagem precisa para maximizar o impacto emocional do público.
Emmerich deliberadamente escolheu destruir símbolos reconhecíveis de diferentes culturas para criar uma sensação genuína de ameaça global. A sequência de destruição em cadeia, mostrando cidade após cidade sendo aniquilada, ainda hoje é considerada uma das mais impactantes do gênero. A trilha sonora de David Arnold foi amplamente elogiada por combinar grandiosidade orquestral com tensão eletrônica de forma magistral. Arnold trabalhou em estreita colaboração com Emmerich para garantir que cada tema musical amplificasse a emoção das cenas ao máximo. A música da batalha final se tornou referência do gênero e influenciou diretamente dezenas de trilhas de filmes de ficção científica produzidos nos anos seguintes. Vivica Fox completou o elenco principal interpretando a namorada de Will Smith com uma presença carismática que equilibrava perfeitamente a intensidade masculina do restante do elenco. A produção reuniu um grupo diverso de atores que representavam diferentes estratos da sociedade americana enfrentando juntos a mesma ameaça catastrófica. Essa diversidade intencional foi fundamental para conectar o filme a públicos dos mais variados perfis. Independence Day estabeleceu um novo padrão para o cinema de catástrofe e ficção científica que influencia produções até hoje. Roland Emmerich se tornaria o rei dos filmes de destruição em massa enquanto Will Smith consolidava seu reinado absoluto como maior estrela de Hollywood. Um filme que uniu o mundo inteiro nas salas de cinema em 1996 e continua sendo revisitado com imenso carinho por todos que o viveram na época. Roteiro de narração completo. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em julho de 1996, a 20th Century Fox lançou Independence Day e redefiniu para sempre o conceito de cinema-espetáculo. Dirigido por Roland Emmerich e estrelado por Will Smith, Bill Pullman e Jeff Goldblum, o filme arrecadou impressionantes $817 milhões mundialmente com um orçamento de 75 milhões. Tornando-se o filme mais lucrativo de 1996 e um dos maiores blockbusters da história do cinema americano. Roland Emmerich e seu parceiro produtor Dean Devlin desenvolveram o roteiro em apenas 2 meses de escrita intensa. A ideia surgiu de uma reflexão simples mas poderosa: como a humanidade reagiria se descobrisse que não estava sozinha no universo. Emmerich queria criar um filme que capturasse ao mesmo tempo o terror da invasão alienígena e a grandiosidade do espírito humano diante do impossível. Will Smith tinha 27 anos durante as filmagens e vivia o melhor momento de sua carreira após o sucesso de Bad Boys em 1995. O ator recebeu $5 milhões pelo papel do piloto Steven Hiller, mas sua participação nos lucros elevou seus ganhos totais para perto de 20 milhões. Smith trouxe uma energia contagiante e um humor genuíno que tornaram seu personagem imediatamente adorável para plateias do mundo inteiro. Bill Pullman foi escolhido para interpretar o presidente dos Estados Unidos após um processo rigoroso de seleção que avaliou dezenas de atores. Pullman mergulhou no papel estudando discursos presidenciais reais e consultando especialistas em linguagem corporal e liderança. O discurso final de seu presidente antes da batalha decisiva se tornou um dos momentos mais emocionantes e icônicos do cinema de ficção científica dos anos 1990. Jeff Goldblum interpretou David Levinson, o cientista responsável por descobrir o plano de ataque alienígena. Goldblum preparou o papel conversando com especialistas em tecnologia e criptografia durante semanas de pré-produção. Sua forma peculiar e acelerada de falar, marca registrada do ator, foi incorporada ao personagem de maneira que parecia completamente natural e contribuía imensamente para o ritmo cômico da narrativa. Os efeitos especiais foram uma revolução para a época e renderam ao filme o Oscar de Melhores Efeitos Visuais de 1997. A destruição da Casa Branca e do Empire State Building foram realizadas com miniaturas construídas artesanalmente em escala, não com computação gráfica como muitos imaginam. A equipe do supervisor de efeitos Volker Ingel construiu uma réplica da Casa Branca de 6 metros para a explosão que chocou o mundo inteiro. As filmagens aconteceram em diversas locações americanas, incluindo o deserto de Utah, Los Angeles e a famosa Área 51 em Nevada. Roland Emmerich obteve permissão especial para filmar nas proximidades da base militar ultra-secreta, algo extremamente raro na história do cinema americano. A produção gastou semanas no deserto capturando as paisagens áridas que representariam o cenário da batalha final contra os invasores.
A destruição de cidades inteiras ao redor do mundo foi planejada com minutagem precisa para maximizar o impacto emocional do público. Emmerich deliberadamente escolheu destruir símbolos reconhecíveis de diferentes culturas para criar uma sensação genuína de ameaça global. A sequência de destruição em cadeia, mostrando cidade após cidade sendo aniquilada, ainda hoje é considerada uma das mais impactantes do gênero. A trilha sonora de David Arnold foi amplamente elogiada por combinar grandiosidade orquestral com tensão eletrônica de forma magistral. Arnold trabalhou em estreita colaboração com Emmerich para garantir que cada tema musical amplificasse a emoção das cenas ao máximo. A música da batalha final se tornou referência do gênero e influenciou diretamente dezenas de trilhas de filmes de ficção científica produzidos nos anos seguintes. Vivica Fox completou o elenco principal interpretando a namorada de Will Smith com uma presença carismática que equilibrava perfeitamente a intensidade masculina do restante do elenco. A produção reuniu um grupo diverso de atores que representavam diferentes estratos da sociedade americana enfrentando juntos a mesma ameaça catastrófica. Essa diversidade intencional foi fundamental para conectar o filme a públicos dos mais variados perfis. Independence Day estabeleceu um novo padrão para o cinema de catástrofe e ficção científica que influencia produções até hoje. Roland Emmerich se tornaria o rei dos filmes de destruição em massa enquanto Will Smith consolidava seu reinado absoluto como maior estrela de Hollywood. Um filme que uniu o mundo inteiro nas salas de cinema em 1996 e continua sendo revisitado com imenso carinho por todos que o viveram na época.